A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo Jeremias, capítulo 44. Vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, dos pensamentos e omissões. Senhor, nos guia, nos livra, nos direciona, Pai. Alcança meu irmão, a minha irmã, repreende toda a fúria do inimigo. Meu Pai, guarda, Senhor, a nossa cidade, o estado, o nosso país, Senhor. Guarda nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos direciona para o centro da Tua vontade. E, Pai, põe luz nas trevas, Senhor. Põe luz, que as escamas venham cair dos nossos olhos. Se tem algo que nós não estamos vendo, que nós não estamos entendendo, venha, Pai, tirar em nome de Jesus. Senhor, levanta um povo forte, um povo, Senhor, que vai interceder, que vai orar, que vai declarar que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Declarando que essa nação é do Senhor. Declarando que a cidade onde eles moram é do Senhor. Pai, declarando que a família deles é do Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor é um Deus poderoso e santo. Que a nossa confiança esteja no Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. A palavra do Senhor, Jeremias 44. É a palavra que Deus me deu essa madrugada, né? Praticamente essa noite foi uma noite assim que eu não dormi e levantei a orar e Deus me deu essa palavra que fala sobre os exilados judeus, né? Que estavam lá no Egito. Então vamos ler? A palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus que habitam na terra do Egito e que viviam em Migdol, em Táfnis e em Nofe e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vós viste todo o mal que trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas estão no dia de hoje assoladas, e não há quem habite nelas. E por causa da maldade que eles cometeram para me zangarem, indo queimar incenso a outros deuses, e que eles não tinham conhecido, nem vós, nem vossos pais. Veja, então Deus já começa a falar com o profeta, dizendo para ele levar essa mensagem ao povo que se encontrava no Egito. Nós sabemos que Egito é a decadência espiritual e moral, né? É uma decadência ali espiritual do povo de Deus, que eles decaíram espiritualmente. E nós podemos entender que Deus estava alertando e falando que assim como Deus, né, ele, quando fala que ele derramou mal sobre Jerusalém, isso é o juízo sobre Jerusalém, porque Deus não é um Deus maldoso, mas ele é um Deus justo. E porque por causa da maldade deles, né, e dos seus pais, eles deixaram Deus irado, porque eles foram queimar incenso a outros deuses. Como sempre eu digo, um pai e uma mãe que criam um filho, e esse filho, ele não valoriza esse pai e essa mãe, não reconhece o que o pai e a mãe fez, por mais imperfeitos que o ser humano seja, eu tenho certeza que um pai e uma mãe que tem um amor pelo filho, que tem um direcionamento, né? Hoje em dia nós encontramos muitos pais e mães que estão totalmente devastos, mas na maioria, né, todos os pais e todas as mães, né, por natureza já vinda do amor do pai que habita em nós, quer dar o melhor para o seu filho, quer direcionar, talvez erre tentando acertar. E ali, quando esse filho vira as costas para esse pai se sente indignado. E muitas das vezes esse pai tem que corrigir, como nós corrigimos um filho. Quando um filho é mal criado, quando um filho é ingrato, quando um filho afronta, nós temos que direcionar ele, corrigir ele, para que ele possa ir para o caminho correto novamente, para que ele possa ter entendimento do que é certo e do que é errado. Nós temos que passar valores. E Deus também não é diferente para conosco. Então esse povo tinha pecado, aleluia. Esse povo pecou contra Deus e foi cultuar outros deuses. Isso feriu o coração de Deus, porque Deus é o Deus criador. É o Deus, né, que desde o princípio criou céus e terra.
Foi o Deus que nos criou, o Deus que nos formou e soprou o fôlego de vida dele em nós. E então esse Deus vem com juízo para nos direcionar, com correção, como um pai e uma mãe corrige um filho. Então, olha, o verso 4 diz, ó, e enviei a vós todos os meus servos, os profetas, madrugando e sem cessar, para lhes dizer, não façais essas coisas, abominável, que eu aborreço. Então, não faça, né? Deus está falando, Deus está clamando para esse povo, não faça, porque eu me aborreço, né? Então, Deus, ele está clamando, está falando, o Espírito Santo de Deus aqui deixa bem nítido para nós que Deus, ele está ali, né, pedindo, olha, eu não quero pesar a mão, eu quero que vocês se voltem a mim, porque eu quero derramar o meu amor, o meu favor sobre vocês. Mas esse povo se encontrava no Egito, esse povo foram para o Egito, esse povo foram ali, né, na decadência espiritual. Ó, mas não ouviram e nem inclinaram o seu ouvido para converterem-se da sua maldade, para deixar de oferecer incenso a deuses alheios. Não sou eu quem estou falando. A palavra de Deus está dizendo, né? O Senhor, ele falou ali do passado, mas também aquele povo naquela qualidade ali estava fazendo isso, oferecendo incensos a deuses alheios, de outra cultura, de outro povo, um povo que não conhecia Deus. E o povo de Deus estava pegando os costumes desses povos. E o povo que falava que adorava a Deus, que cria num Deus poderoso e santo, estava cultuando a outros deuses, estava colocando algo a mais. Então nós temos que vigiar, né? Não somente com a idolatria na mão, mas aquela do coração. O que tem sido idolatria, que tem tirado a adoração de Deus, que tem tirado a nossa intimidade com o Pai. Então Deus, ele está falando que ele ia derramar a ira dele, porque esse povo já tinha sido alertado, já tinha sido direcionado, e eles não quiseram se voltar ao Senhor. Veja, mas não ouviram, né? Então, Deus, ele mandou os profetas, mandou aviso, mas não ouviram e nem inclinaram o ouvido para converterem-se. Veja, Deus, ele sempre alerta antes de mandar. Ele nos alerta. Ó, derramou-se, portanto, a minha ira, né, o meu juízo, e o meu furor, e se acendeu nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e foram postas em ruínas e em destruição, como estão hoje. Então, toda a ruína, né, toda ali a destruição que se encontrava em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, foi porque eles começaram a adorar outros deuses, porque eles abandonaram o amor de Deus, porque eles foram cultuar deuses alheios. Olha que triste. Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, por que fazeis tão grande mal contra vós mesmos? Quando vai cultuar outros deuses, outras coisas, que não é Deus, o Deus Criador, que não é Jesus, eles estão fazendo mal a eles mesmos. Quando nós fazemos coisas que não agradam o coração de Deus, nós estamos fazendo mal a nós mesmos, para cortar de vós o homem e a mulher, o moço e o menino, que mama no meio de Judá, sem que fique remanescente algum. Então, Deus está falando que aquele povo foi despojado. Eles estavam fazendo maldade para eles mesmos. Quando eles estavam traindo o amor do Criador, buscando em outras coisas, tirando a glória de Deus, eles estão fazendo mal para eles próprios, para eles mesmos. Então, aquele pecado que eles estavam cometendo ali ia destruir, né, até os pequenos, as mulheres, os remanescentes, quer dizer, até os remanescentes não iriam sobrar. Que triste! Deus nos alertando para tomar cuidado com a idolatria, para cultuar somente a Deus e não o homem, buscar força no Senhor. Que nós venhamos depender e confiar no Senhor. Ó,
me fazendo zangar com as obras de vossas mãos, oferecendo incenso a deuses alheios na terra do Egito, onde entraste para viver, de sorte que vós mesmos vos desarraigais e sejais por maldição e por opróbrio a todas as nações da terra. Então, eles estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, que estava deixando Deus zangados. Eles estavam cultuando deuses do Egito. Eles estavam cultuando outras coisas, eles estavam numa decadência espiritual. E eles não tinham entendimento. Eles diziam que adorava a Deus único, que era povo de Deus, mas estavam buscando em outras coisas. E não é diferente no dia de hoje. Não é diferente pessoas às vezes dizer que é de tal religião, que é de tal, que crê num Deus único, que crê em Jesus, mas coloca algo mais, coloca alguma coisa a mais. Vai buscar em outras coisas, vai buscar em obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento, tem brincadeiras que muitos jovens fazem. Quando eu não tinha entendimento na época de escola, cheguei a participar. E a gente tem que orar, quebrar aquele mal na nossa vida. Que é jogo do copo, aquelas coisas que está ali trazendo para a vida da pessoa maldição. Está invocando espíritos demoníacos. Quando você se dobra diante de uma imagem, de uma estátua, de algo que tira a glória de Deus, você está trazendo maldição para a tua casa. Você pode não perceber, mas Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que sonda e ele está falando conosco no dia de hoje. Ele está nos direcionando, e não só em relação a isso, mas quando cultuamos, quando nós colocamos um filho, alguém na frente, no lugar de Deus, quando nós idolatramos aquilo que Deus deu para nós cuidar, coloca na frente de Deus, nós estamos também ali adorando, tirando a glória do Senhor. Estamos tirando a adoração do Pai. Por causa de alguém, por causa de algo, por causa de uma situação, por causa de uma emoção, por causa de algo que alguém fez por nós. Então, Deus está nos chamando para que nós venhamos olhar para Ele, para a cruz, aquilo que Ele fez por nós, quando Ele deu Jesus naquela cruz. Então, olha, no verso 9 diz... Vou ler de novo, verso 8. Ó. Me fazendo zangar com as obras das vossas mãos, oferecendo incenso a deuses alheios na terra do Egito, onde entraste para viver, de sorte que vós mesmos vos desarraigais e sejais por maldição e por opróbrio a todas as nações da terra. Aleluia. Então Deus ali faz essa pergunta, né, para esse povo, né, se eles querem ser uma maldição. Ó, esqueceste já da maldade dos vossos pais, das maldades dos reis de Judá, da maldade das suas mulheres e das vossas maldades e das maldades das vossas mulheres que fizeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Então Deus, ele está chamando eles para entender que Jerusalém estava destruída. Jerusalém estava daquela forma derrotada porque eles esqueceram o amor de Deus. Aquela nação estava destruída porque eles se afastaram do amor do Criador e começaram a cultuar outros deuses. E então agora Deus está dizendo, olha, vocês se esqueceram, mesmo vocês vendo que eu pesei em mão em Jerusalém. Vocês agora estão fazendo a mesma coisa? Vocês estão procurando as mesmas coisas? Então o Senhor está dizendo que toda aquela maldade que aquele povo... o juízo que o povo recebeu sobre eles foi por causa da própria maldade deles. Aquele povo ia cultuar a outros deuses. Ó, e até o dia de hoje não se humilharam, nem tiveram temor, nem caminharam na minha lei, nem nos meus estatutos, os quais pus diante de vós e diante dos vossos pais. Então, mesmo vindo sobre Jerusalém, todo o juízo de Deus, onde eles foram levados cativos, foram destruídos, foram despojados, eles não se humilharam diante de Deus. Eles estavam passando pela prova, estavam passando pela dificuldade, pelo juízo de Deus, mas eles não reconheciam, não se humilharam, não tiveram temor e nem caminharam nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor. Né? Mas eles continuaram,
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu volto o meu rosto contra vós para mal e para destruir a todo Judá. Deus, ele não queria fazer aquilo. Deus, ele não quer destruir aquilo que ele criou com amor, com carinho. Ele não quer maldição para o seu povo. Mas ele alerta que não tem como colher bênção se você tem plantado maldição. Não tem como você colher um morango se você plantou jiló. Não tem como. Então, e tomarei o restante de Judá que voltaram os seus rostos para entrar na terra do Egito e para habitar ali. Então Deus, ele está dizendo que agora ele vai trazer o juízo sobre o restante que tinham ficado de Jerusalém. E eles resolveram ir para o Egito. Isso é, o Egito é a queda espiritual. Eles resolveram adorar outros deuses. Então, eles foram habitar, né, na terra da idolatria. Na terra do Egito serão todos consumidos. Cairão a espada, serão consumidos de fome, da espada e da fome morrerão, do menor até o maior, e serão por execração, e por espanto, e por maldição, e por opróbrio. Então, Deus estava alertando, olha, quando vocês viram o meu juízo, de vez em vocês se arrependerem, vocês tentaram fugir da minha presença e continuar nos seus maus caminhos. E vocês pensam que isso vai trazer algo? Não. Vocês vão morrer aí a espada, na fome, vocês vão colher todo o mal. Pois castigarei os que habitam na terra do Egito. Então, isso é, eu castigarei os que têm, né, aí sofrido uma decadência espiritual, têm escolhido esse caminho. Como castiguei Jerusalém com a espada, e com fome e com pestilência. Então, outra vez, Deus ia trazer o juízo sobre aquele povo. E do restante de Judá que entraram na terra do Egito, que habitaram ali, não haverá quem escape, nem quem fique vivo, para voltar para a terra de Judá, para voltar a qual eles suspiram para habitar ali, porque não voltarão, a não ser alguns fugitivos. Então, Deus dizendo, olha, vocês almejam voltar para a terra, né, de Jerusalém, mas na decadência em que vocês se encontram, vocês não vão voltar, não tem como habitar, né? Somente algum pouco ali que fugirão, né? Poucos que terão um coração quebrantado para voltar e clamar ao Senhor. Que nós possamos ser hoje esses poucos remanescentes que clama, que ora, que busca o Deus Altíssimo, que abre mão do engano, que nós possamos hoje fazer um concerto com o Senhor. Ele está nos chamando, como ontem ele estava falando, ele quer um concerto, ele quer que nós venhamos entender que ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que guia, um Deus que protege, que direciona, mas ele quer que nós estejamos inteiramente dependentes dele. Em nome de Jesus. No verso 15 diz assim, então todos os que habitam, então todos os que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, e todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, responderão a Jeremias dizendo, a palavra que nos falaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Então, Deus estava alertando, olha, vocês têm ido adorar, essas mulheres estavam queimando incenso a deuses estranhos. E ainda diziam, nós não vamos ouvir, não vamos obedecer ao profeta. Nós não vamos abrir mão da nossa crença, dos nossos hábitos. Nós não vamos, porém certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, para oferecer incenso à rainha do céu, lhe derramando libações, como temos feito nós, os nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas praças de Jerusalém. E tínhamos então abundância de pão, e estávamos alegres e não víamos mal algum. Esse povo estava tão cego que eles não tinham entendimento de que as bênçãos tinham cessado porque eles tinham abandonado a fé em Deus. E
quando veio o juízo do Senhor sobre eles, eles começaram a dizer que esse juízo veio sobre eles, a escassez veio sobre eles, porque eles tinham parado de oferecer adoração à rainha dos céus, né? Ali, aquela idolatria. Então, eles estavam referindo que as bênçãos, eles não conseguiam ter entendimento de que as bênçãos tinham sido cessadas, porque Deus é o dono da bênção. E se eles não estavam adorando a Deus, as bênçãos seriam cessadas. Porque a bênção está com Deus. A bênção está com Deus. Mas eles ainda continuavam a dizer que eles iam queimar incenso, porque aqueles deuses iriam favorecer eles. Mas desde que deixamos de oferecer incenso, eles continuavam a falar para o profeta, a rainha dos céus, e de lhe derramar libações, falta-nos tudo, e pela espada e de fome somos consumidos. Então esses homens, eles não tinham capacidades, eram incapazes de reconhecer que a calamidade foi derramada pela própria mão de Deus, porque eles abandonaram a Deus. Não é porque eles abandonaram outros deuses. Eu não sei se você cultuou outros deuses, se você foi cavalo de Satanás, se você serviu em algum lugar, que você tem medo de abrir mão daquilo, achando que vai cessar as bênçãos sobre a tua vida. Eu tenho uma coisa para te dizer. Maior é Deus, maior é o Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele é o dono da bênção, ele tem a bênção para nos dar. E o que Deus tem para cada um de nós é muito mais do que nossos olhos têm visto, que nossos ouvidos têm ouvido, nem sequer chegou ao nosso coração. É o que Deus tem reservado para nós. E a nossa vida não é só comer e beber, não é só coisas materiais, mas o que o nosso Deus tem é muito maior. E esse povo estava tão cego que eles não conseguiam ter entendimento de que eles estavam sofrendo porque era a mão de Deus. E Deus estava dizendo através do profeta: olha, avisa eles que o sofrimento vai continuar enquanto eles não se curvarem a mim, enquanto eles não buscarem a mim. Não tem portas que se abrem. Verso 19. E quando oferecemos incenso à rainha dos céus e lhes derramamos libações, acaso lhe fizemos nós bolos para lhe prestar culto? E lhe derramamos libações sem consentimento dos nossos maridos? Então, aquelas mulheres, elas foram oferecer ali, fazer coisas que não agradavam ao Senhor, com o consentimento dos maridos delas. Então, ali o sacerdote do lar, cabeça do lar, estava consciente de que elas estavam fazendo coisas que desagradavam o coração do Senhor. E falou então Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe tinha respondido, isto dizendo: não se lembrou porventura o Senhor e não veio à sua memória o incenso que ofereceram às cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e os vossos pais, vossos reis, vossos príncipes e também o povo da terra, e não podia sofrer por mais tempo o Senhor, por causa da maldade das vossas obras, por causa das abominações que tinhais cometido. Por isso, a vossa terra foi posta em assolamento, em espanto e em maldição, até ficar sem habitante, como se vê hoje. Então, Jeremias afirmando para eles: olha, todo esse mal que vocês passaram lá é porque vocês foram cultuar outros deuses. Toda a escassez que vocês têm sentido é porque Deus tem chamado vocês para se voltarem a eles, mas vocês têm recusado. Vocês têm recusado. Vai ter portas que não vão se abrir enquanto você não se render e reconhecer inteiramente que você é dependente do Senhor, que Ele é o Senhor e Criador do céu e da terra, Ele é o seu Senhor. Então, não tem como, porque nós vemos que está afunilando, está próximo à volta do Senhor Jesus, e as coisas não vão ficar fáceis, mas para aquele que está em Deus, ele favorece, ele abre porta, ele repreende a fúria do inimigo, ele nos protege, ele nos livra, mas é necessário nós tirarmos tudo o que nos contamina, tudo que nos afasta do Senhor. Aleluia. Verso 23. Porque ofereceste incensos e pecaste contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, nem andaste na sua lei,
nem nos seus estatutos, nem os seus testemunhos. Portanto, veio sobre vós este mal, como se vê hoje. Então, Deus usando o profeta para falar: todo esse mal que vocês estão vendo diante de vocês é o juízo do Senhor. E disse Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouve a palavra do Senhor, todos vós, os de Judá, que estáis na terra do Egito. Então, Deus, ele continua a falar com o povo: ouve a palavra do Senhor, ouve, porque quando ouve, quando tem entendimento, quando obedece, Deus, ele entra com favor. Assim falou o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres falaram com as vossas bocas e com as vossas mãos executaram, dizendo: cumpriremos efetivamente os nossos votos que fizemos de oferecer incenso à rainha dos céus e de lhe derramar libações. Confirmai na verdade os vossos votos e perfeitamente os tendes cumprido. Então, Deus estava alertando eles: ó, vocês falaram com as bocas suas que vocês vão continuar a oferecer incenso à rainha do céu, que vocês vão cumprir os seus votos. Então, cumpra. Confirmai, na verdade, os vossos votos e perfeitamente os tendes cumprido. Então, Deus está falando: olha, vocês falaram com a tua boca que vocês realmente têm servido a outros deuses. Mas, ó, portanto, ouve a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que jurei pelo meu próprio grande nome. Deus não tem algo maior para ele jurar, a não ser por ele mesmo. Ele jurando por ele mesmo. Diz o Senhor que o meu nome não será invocado mais em toda a terra do Egito, pela boca de nenhum homem de Judá, dizendo: vive Deus, o Senhor. Então, se eles estavam se rebelando contra Deus, fazendo voto a outros deuses, buscando em outras coisas, Deus não ia permitir mais na boca deles estar o nome do Senhor, o grande eu sou, o Criador do céu e da terra. Deus ia aniquilar aquele povo, para que eles não ficassem dizendo: o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Rei, porque eles não estavam verdadeiramente voltados ao Senhor. Eis que eu velo sobre eles para o mal, e não para o bem, e todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que todos pereçam. Então, Deus estava alertando: o juízo está chegando, porque eles não deram ouvido para mim. Eles não se prostraram diante de mim. E os que escaparam da espada voltarão da terra do Egito, a Judá, a Jerusalém, de Judá, poucos homens, e saberá, pois, todos os restantes de Judá que entrou no Egito para habitar ali, qual a palavra que permanecerá, se a minha ou a sua. Então Deus falando para aquele povo: vocês vão ver, vocês escolheram adorar outros deuses, então vocês vão ver qual palavra que vai permanecer, a do Senhor ou as suas. Deus está falando hoje, Ele está pedindo, Ele está alertando. Abre mão de toda e qualquer idolatria. Dependa inteiramente do Senhor. Não pense: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Não, permaneça. Permaneça no Senhor. Que essa dor, que essa incapacidade, que esse sentimento de frustração não te tire da presença do Senhor. Deus está te chamando para se entregar inteiramente ao Criador. Isso não é pecado. Isso é cuidado de Deus. Ele não quer derramar do juízo dele sobre um povo. Ó, e isto terão por sinal, diz o Senhor, que neste lugar vos castigo, para que saibais que certamente permanecerão as minhas palavras para mal sobre vós. Assim diz o Senhor: eis que eu entrego a Faraó, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram por sua morte, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo e que procurava a sua morte. Veja, Deus, ele alerta. Ontem Deus disse que ele é um Deus de misericórdia. E ele está alertando: olha, todo o mal
que o povo tem visto, todo o mal que o povo tem colhido, toda a porta, né, que está enterrada de bênção, que você não consegue, você vê que a bênção tá lá, mas Deus não permite você alcançar. É porque tem algo oculto, escondido, algo que é necessário você se lançar inteiramente nas mãos do Senhor. Que hoje você possa olhar. Deus, ele não manda nenhuma palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. Que você possa ter entendimento hoje. Que você possa tomar a sua decisão com Deus. Que você não tenha medo de ofender a homens. Que você não tenha medo de julgamento humano. Mas que você venha inteiramente se lançar nas mãos do Senhor. Que você venha inteiramente. Eu não digo para você em relação de placa, de religiosidade, não. Eu estou dizendo de você ter entendimento que existe um Deus que é o Criador do céu e da terra, que deu seu Filho amado Jesus para morrer por nós naquela cruz, e Ele quer única e exclusivamente que nós o adoremos, que nós o busquemos em espírito e em verdade, que nós venhamos depender dEle, que nós venhamos buscar nele direcionamento, que nós venhamos tirar tudo aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Às vezes na tua vida pode ser uma idolatria, pode ser uma música, você talvez tenha trocado o louvor de Deus por música mundana, você pode ter trocado as suas vestes, que era, né, vestes que honrava o Senhor por coisas mundanas. Talvez você tenha trocado o seu momento de louvor, de adoração a Deus por uma Netflix, por algo, né, que te afasta do Senhor. Tudo que nós fazemos com cautela, com cuidado, que não vai desonrar ao Senhor, que não vai roubar a adoração do Senhor, né? Às vezes uma preocupação, às vezes uma dor que você tem passado e você acha que Deus te abandonou. Não, Deus não te abandonou. Que você venha entender. Jó, ele passou por todo aquele sofrimento. Em nenhum momento ele ficou maldizendo ao Senhor. E quando ele foi afrontado pelos inimigos, que os amigos eram, o inimigo era ali o espinho da carne de Jó, como Paulo tinha, aqueles que esbofeteavam ele, mas contudo eles não abriram mão do Senhor. Que nós não venhamos esquecer o nosso Criador por causa de homens, por causa de pessoas que afrontam, pessoas que nos, né, às vezes ignora, pessoas que nos diminuem. Não, que nós venhamos depender inteiramente do Senhor, porque naquele grande dia vai ser somente você e Deus. No dia da tua partida, que nós não sabemos dia nem hora, nós não sabemos o número da nossa senha, vai ser somente eu e Deus, você e Deus. Seu filho não pode te salvar, tua filha não pode te salvar, teu pai não pode te salvar, teu marido não pode te salvar. Mas esses deuses que você serve não pode te salvar. Mas é o Deus Criador, aquele que deu Jesus por nós. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E não tem outro meio de chegar ao Pai se não for através de Jesus. Então Deus hoje ele te chama. Assim como Deus falou com aquele povo. Assim como Deus alertou aquele povo. Eu não sei, talvez, o que você tem olhado na tua vida que você não tem gostado. Eu não sei o que você tem olhado que você não tem aprovado, que você não está gostando. Mas Deus está dizendo, não é você servir outros deuses que vai te trazer a vitória, mas é você tomar um posicionamento com Deus. Isso sim vai te trazer a vitória. No nome de Jesus. Amém? Nós estamos no tempo da graça, no tempo, né, que nós pedimos perdão, recorremos ao Senhor e Ele nos socorre, mas está se afunilando o tempo. Nós temos visto sinais da volta de Jesus e Ele quer que você se posicione. Ele quer que você se posicione e você vai ver, assim como Deus estava falando, olha, as bênçãos foram travadas não porque você deixou de fazer um voto com seus deuses, não porque você deixou de queimar incensos, velas e andar milhares de quilômetros de joelho. Não. Ela cessou porque você esqueceu o seu Criador. As bênçãos cessou porque você não tem reconhecido aquele que te formou. Que você não reconhece aquele que te deu fôlego de vida. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta aqui e corta aí.
e ela corta o mal e ela abre o caminho para o bem. Ela é a espada que traz toda a vitória no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te falar ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, alcance esse meu irmão, essa minha irmã. Pai, o Senhor tem o poder. A palavra do Senhor não é minha, Pai. O Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama. Pai, que a tua palavra, Pai, possa ter encontrado uma terra sedenta, que está cansada, Pai, de fazer pelas próprias mãos, que ela possa ter entendimento do chamado que o Senhor está hoje, Pai, oferecendo a ela. Venha me servir unicamente, exclusivamente a mim, e eu abrirei as portas, eu te guardarei, eu vou fazer cessar toda a escassez, todo o cansaço, toda a dor, todo julgamento, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.